Boa noite, professora Lígia. Muito bem-vinda ao programa Laura Campos Entrevista. É um enorme prazer conversar com a senhora sobre um assunto tão importante para o Brasil. Boa noite, Laura. É um prazer estar aqui e obrigada pelo espaço para a gente poder falar sobre o tema agora. Professora, a senhora faz parte do movimento Unidos pela Vacina, lançado há pouco tempo e liderado pela empresária Luísa Helena Trajano, que é presidente também do Grupo Mulheres do Brasil. Como é que surgiu o movimento, qual o objetivo, as metas? Eu gostaria que a senhora explicasse aos telespectadores como é esse projeto tão ousado e ao mesmo tempo tão altruísta. Eu vou começar do começo explicando um pouco o que é esse Grupo Mulheres do Brasil, que é uma união de mulheres que buscam ser protagonistas na solução de alguns dos problemas do país, assumindo um pouco o espaço público e tentando trazer a voz da mulher para o enfrentamento dos problemas do país. Começou com 40 mulheres, hoje nós somos em 75 mil, um pouco mais de 75 mil. Em algum momento, de uns 6 meses para cá, nós começamos a fazer uma avaliação de que sem vacina as coisas não iam caminhar, que as nossas pautas a gente podia até tocá-las e elas eram sim prioritárias, mas sem vacina tudo ia de alguma forma parar. E aí a Luísa falou, olha, por favor, formulem um plano. Lá eu faço um trabalho de diretoria de políticas públicas e há comitês de políticas públicas nos diversos núcleos do país. Nós temos 100 núcleos, alguns dentro do país, outros fora, mas a maioria deles dentro do país. Núcleos, principalmente em todas as capitais, em todas as regiões e alguns espaços do interior do país. E aí nós começamos a conversar, compreender qual era a situação de fato quanto à vacina, quanto à pandemia, saídas que nós teríamos para esse momento, tanto em termos de proteção à vida, quanto em termos de proteção aos empregos das pessoas, à renda, à dignidade. Fizemos alguns trabalhos pontuais de assistência, mas a Luísa chegou uma hora e falou, bom, eu acho que esse trabalho é muito grande, é melhor que nós chamemos todo mundo, né? Não só as mulheres. E aí ela passou a fazer essa chamada pública. Envolvesse então, toda a sociedade, né? Toda a sociedade. Ela começou com os meios empresariais, por razões óbvias, né? É o ambiente que ela se insere, e o IDV, a CNI, indústria, serviços, varejo, e depois disso começou a pensar que articulação ela podia fazer em termos de sociedade civil. Nós começamos a chamar os parceiros usuais, os G10, comunidades. E agora, hoje em dia, o movimento está aberto até a pessoas físicas, qualquer pessoa que creia que pode auxiliar nesse movimento, então pode auxiliar, né? Pode estar perto. Doutora Luísa, que na verdade é um resumindo, é um movimento de pessoas do setor público, do setor, privado, com o espírito público, que elas se uniram para acelerar a derrotar o inimigo público número 1, que hoje atinge a humanidade, que é o coronavírus, né? Mas de alguma forma o governo estava sozinho nisso, né? O que é importante dizer é que em momento algum a ideia foi de unir pessoas ou entidades ou empresas para comprar a vacina para os seus próprios funcionários ou de tomar a frente do governo, né? A ideia é auxiliar o governo, os governos, no que eles creem necessário nesse momento. Então, há bancos, há serviços, há centros de distribuição, há cadeias de frios, há logística. O setor privado tem muito a oferecer, eventualmente até com alguns insumos, com alguma coisa que esteja faltando, mas segundo a nossa avaliação, nós vimos que há orçamento público
tanto para a compra de insumos quanto para a compra de vacinas, né? Então, que a questão nesse momento não seria a falta de orçamento público. Então, embora o setor privado já tivesse encampado um trabalho, uma frente de doações, né? Nós vimos o Itaú, o próprio Magalu, assumindo algumas doações que foram necessárias para o enfrentamento da pandemia. Segundo o nosso diagnóstico, esse não é o gargalo maior, né? Os gargalos que nós estamos enfrentando de fato na compra de vacinas, de acesso às vacinas e, eventualmente, auxílio na distribuição e aplicação dessas vacinas. É importante também que se diga que nós temos muito respeito tanto pelo SUS, que é um grande sistema público e muito único no mundo, né, case em muita coisa, vacina, transplantes, o programa de AIDS, nós respeitamos muito o SUS e muito o PNI, né, esse Plano Nacional de Imunização que sempre funcionou muito bem em diversas áreas. A gente viu agora há pouco H1N1, sarampo, pólio, tudo que ele enfrentou, tudo que esse plano de imunização nosso enfrentou, venceu. Nós somos avaliados, muito bem avaliados pelo mundo, em termos de alcance, mas, diante de todo o contexto, certamente ele vai enfrentar alguns gargalos, vai ter dificuldades eventual de distribuição, de armazenamento, a depender da vacina que entre, se precisa de mais refrigeração ou menos. Então, a gente queria deixar bem claro para os governos que nós estávamos unidos e com muitas frentes a oferecer. Comunicação é outra frente, né, para eu finalizar, porque a gente viu que é importante tanto essa comunicação de estamos todos unidos pela vacina, né, mobilizar a população para que ela esteja unida em favor da vacina e para que se coloque à disposição da sociedade para auxiliar no que for necessário. E segundo, uma comunicação em favor da vacinação, né? Nós temos um grupo de cientistas dentro do Unidos pela Vacina e foi detectado que algumas pessoas ainda são resistentes ao ato de se vacinar, porque essa vacina ela é relativamente nova, o que para eles não faz nenhum sentido. As vacinas que são aprovadas pela Anvisa, elas podem não ter história, mas elas foram certificadas como seguras, né, e eficazes. Então, o ato de se vacinar é um ato cívico, e a gente quer comunicar isso a todos os brasileiros, que todos precisam se vacinar, até para que nós tenhamos a imunidade coletiva, e para que as pessoas mais velhas não adoeçam a ponto de virem a óbito, né? O projeto de vocês é bastante ousado. Inclusive, no site da revista Época, está escrito: com modo startup, Luísa Trajano quer vacinar todos os brasileiros até setembro de 2021. Vai dar certo? Então, eu devolvo a pergunta para a senhora. Vai dar certo? Olha, a Luísa é uma grande líder. Ela não é só carismática, ela é uma mulher muito competente, muito eficiente. Eu a conheço há muitos anos e sou liderada por ela nesse movimento do Mulheres do Brasil. E ao longo desses anos eu aprendi a não duvidar dela. Muitas vezes sou professora, pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas, eu sempre sou uma pessoa calcada muito em quais os dados, qual o cenário. Se alguém me disser que o obstáculo é grande, eventualmente eu já coloco tudo dentro de caixinhas. A Luísa Helena não é essa liderança. Ela é muito intuitiva, ela conversa com todos os stakeholders, com todos, formula todo o contexto e coloca metas fortes, claras, palpáveis e passa a perseguir. Então, eu até hoje nunca vi ela não cumprir uma meta que ela traçou ao longo de muitos anos de convívio, seja no ambiente da empresa, seja nos trabalhos que a gente faz pelo Brasil. É importante que se diga também que esse Juntos pela Vacina não tem nenhum interesse comercial, nenhum dos que estão vinculados. O interesse é totalmente de auxílio à vacinação brasileira. Alguns, como a doutora Dalcomo, nos disseram que é plenamente possível
atingir essa meta. Seja pela eficiência do PNI, seja pelo que nós estamos colocando à disposição para agilizar os processos, seja pela possibilidade de compra de diversas vacinas, não apenas as que hoje nós estamos com acesso, Butantan e AstraZeneca, né? Então, se tudo isso for colocado dentro do contexto, é possível sim alcançar essa meta ousada que a Luísa propôs à sociedade, né? Porque fala, não, nós vamos vacinar todos os brasileiros até setembro. Por nós, é o PNI, mas é com a ajuda que eles precisarem. Preciso de caminhão, preciso de refrigeração, preciso que vocês saiam correndo, preciso de voluntários, preciso de tenda, eu não sei, preciso de comunicação. O que quer que seja necessário, nós abrimos a sociedade para que o SUS possa interagir com a sociedade e agilizar seus processos. Quer dizer, vocês montaram um grupo que estão à disposição para auxiliar o governo no que for possível para poder atingir essa meta e vacinar todos os brasileiros, né? Até porque, Laura, o setor privado, ele não pode nem comprar, nem aplicar, né, nesse momento, né? Não é a moldura regulatória atual da vacina não nos permite. Então, ainda que fosse a intenção, que não é, de assumir um espaço que é do governo, que é do Estado, nós não poderíamos fazer. Então, a atuação e o protagonismo agora na compra e na aplicação é totalmente do governo, dos governos, né, porque o sistema do SUS ele é tripartite e as competências se dividem entre o governo federal, estaduais e os municipais que estão na ponta. Nós, do Juntos pela Vacina, nos dividimos em grupos para fazer avaliações e contatos em todas as instâncias de governo e com os mais diversos setores de atuação que estão envolvidos nessa vacinação. Então, obviamente, existem gargalos em todas as instâncias de governo, em todos os setores, tanto de produção de insumos, quanto de logística. O que é normal que existam gargalos, e é por isso que a gente pretende entrar e atuar. Por isso que ela chama para si, primeiro que ela fala muito assim, nós temos que assumir o país, né? É por isso que eu estou aqui hoje, e não só ela, né? Todos os que foram colocados na liderança, na coordenação com ela, falam pelo grupo, tentam mobilizar as pessoas e se dizem protagonistas da solução, assumindo o país. Então, acho difícil que a gente não consiga, ao menos, acelerar o processo. Nós somos em muitos. Então, acho que sim, né, Laura? Acho que vai dar certo. Estamos torcendo. Bom, agora nós vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós estamos de volta com a professora de Direito e membro do movimento Unidos pela Vacina, Lígia Pinto. Estamos de volta com o programa Laura Campos Entrevista e hoje nós estamos conversando com uma das membros do programa Unidos pela Vacina, que tem como meta vacinar todos os brasileiros até setembro de 2021, a professora Lígia Pinto. Professora, no início a senhora acabou de falar no bloco anterior que a meta do projeto não é comprar vacina, mas no início, né, alguns empresários participantes, eles cogitaram em comprar 33 milhões de doses da vacina, dos quais metade seriam fornecidas aos seus funcionários e a outra metade doadas ao Programa Nacional de Imunização. Tal iniciativa ela foi muito criticada, sendo descartada rapidamente. Como é que vocês receberam essas críticas? Bom, primeiro que não são os mesmos empresários, né? Não são. Hoje,
primeiro, também nós não convidamos, naquele primeiro momento, empresários X ou Y, né? Isso foi se formando de forma mais orgânica. Então, eventualmente, hoje, pode ser que haja um ou outro empresário que estivesse naquele outro grupo, que foi, eu acho que, liderado pela Gerdau, né? Não sei se há algum daqueles empresários conosco hoje, precisaria checar. O que eu posso dizer é que, se eles estão conosco, eles mudaram de postura perante a compra da vacina. Porque nós não julgamos adequado isso nesse contexto, né, no contexto de escassez no mercado, em que não há vacinas para serem compradas pelo governo, para que seja distribuído a todos, de forma equitativa, equânime, de acordo com os nossos preceitos constitucionais. Não há disponível, então não seria adequado que quem tivesse algum tipo de poderio econômico pudesse comprar, vacinar os seus, ainda que com o intuito altruísta de fazer uma doação de parte da compra ou de metade da compra. Se eventualmente essa compra fosse inteira em formato de doação, então, que eles fossem fazer a compra e doar inteiramente ao SUS, então aí estaria de acordo eventualmente com os nossos preceitos, nós não acharíamos nenhum tipo de problema. Então, assim, nós não estamos buscando fazer essa compra, não estamos doando dinheiro para comprar, primeiro porque não precisa, porque há orçamento, há 20 bilhões separados para a compra de vacinas, o gargalo brasileiro não é esse, de falta de orçamento, e a gente está tentando atuar nos gargalos. Segundo, porque a compra que a gente acreditaria seria uma que tivesse doação de 100%. Né? Então, nós não acreditamos nesse modelo. Eu sei que, por vezes, existe a crítica, né? Poxa, mas a pessoa está usando o próprio dinheiro para fazer uma doação, é um ato bom, né? É um ato legítimo. A questão é realmente de contexto. Eu acho que se esses mesmos empresários comprarem vacinas, quando nós todos tivermos acesso à vacina, para que eventualmente coloquem à disposição dos seus funcionários, eu acho que aí nós não teremos nenhum tipo de objeção. O contexto atual nos faz, infelizmente, nos colocar muito contra essa postura. Em verdade, no final das contas, até foi negado, né, pela AstraZeneca de que a venda seria feita. Nós vimos que o preço que estava sendo ofertado pela vacina na operação era muito maior do que o preço usual da vacina. Então, se essa compra de fato foi ofertada para usurpar, de alguma forma, esses empresários, vender a vacina num mercado paralelo por 4 vezes o preço ou mais. Então, eles... provavelmente bem intencionados, tentando fazer um movimento em favor da vacinação no país, querendo auxiliar os seus próprios funcionários, foram chamados a essa eventual compra paralela, mas nem nesses termos eu acho que seria adequado. Nenhum de nós do Juntos pela Vacina validamos essa atuação de compra paralela. Professor, o Movimento Unidos pela Vacina, ele já tem um programa piloto, né, na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de Nova Lima, em Minas Gerais. Qual o plano de expansão nacional do movimento e quando é que vocês pretendem chegar aqui em Mato Grosso? Em verdade, esses pilotos são só uma forma de observação, né? Nós temos, por exemplo, na atuação com os municípios, uma pesquisa que já foi distribuída a todos os municípios, a todas as secretarias municipais, mais de 5.000 municípios brasileiros, para que os municípios respondam quais são as suas faltas, o que lhes falta, o que lhes aflige, o que está sendo um problema na vacinação, nesse início de vacinação, né? Paralelamente a isso, há um grupo que trabalha o ambiente dos governos estaduais,
E esse é um dos que eu coordeno junto com um colega, Antônio Matias, e o método de trabalho foi de abordar todos os governadores por meio do Fórum de Governadores. Nós estamos no aguardo apenas da data de reunião que o governador Wellington Dias está para nos passar. Nós abordamos o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde de todos os estados brasileiros, e o CONAS já nos indicou o dia 24 como a reunião próxima para que o Unidos pela Vacina possa conversar com todos os secretários de saúde de todos os estados brasileiros. E, no paralelo, temos pessoas que buscam os governadores para que, se eles queiram conversar conosco antes mesmo dessa reunião coletiva, nós estamos com a nossa escuta aberta. Então, se qualquer governador quiser falar conosco antes mesmo desse momento coletivo institucional, eles podem procurar mim, procurar a Luísa Helena, procurar o Antônio Matias, a Betânia Tanuri. Nós estamos abertos e fazendo essa escuta. Por quê? Nós não queremos ensinar o padre a rezar. Nós temos, e obviamente, esqueci de mencionar, há um grupo que está fazendo a interlocução com o governo federal, ouvindo o Ministério da Saúde, né, ouvindo o doutor Medeiros, que trabalha diretamente, né, o chefe da Vigilância Sanitária, trabalha diretamente com o ministro da Saúde, conversando com os membros da Casa Civil. Eles estão todos comunicados, cientes e pensando quais tipos de demandas eles querem nos passar. Eles sabem que não é nenhum tipo de oposição, que esse movimento não é um movimento de oposição ou de crítica. Inclusive, nós apresentamos na reunião com o governo federal alguns preceitos que é muito assim, a carinha da fala da Luísa Helena, né? Que é, aqui a gente não procura culpado, a gente tenta ver qual é o gargalo e apresentar a solução. Então, quando você diz, olha, não estou dizendo o governo está sendo culpado por X ou por Y, é o governo do Estado, é o governo federal. Quando eu não procuro culpados, eu não politizo o debate. Eu não quero saber qual foi a instância que, eventualmente, se deparou com gargalo, porque são gargalos que não são gerados necessariamente pelas instâncias, né? A falta de vacinas no mundo não foi gerada pelo governo federal, né? Então, nós não procuramos culpados, e nós somos um movimento que nos prestamos a agir daqui para frente, de quando nós entramos para o momento de vacinação mais forte, mais célere. Então, zero interesse comercial. Então, esses preceitos foram apresentados desde o início, né? Então, todas as instâncias de governo estão sendo acessadas, e eu quero deixar o meu e-mail e celular pessoal para o programa da Laura, né, o Laura Campos, para que seja o governador do Mato Grosso, seja qualquer outro governador que ainda não tenha o meu telefone, o meu celular. Secretários de saúde também, né? Secretários de saúde, eles vão ter um momento conosco no dia 24, mas alguns deles já estão conversando conosco, até porque alguns têm demandas que são prementes e que creem que nós podemos ajudar desde já. Então, isso que você mencionou, Laura, é verdade. Nós estamos fazendo pilotos em alguns lugares, mas é só como uma forma de observação. Então, nós estamos observando por meio de uma pesquisa ampla, mas em todos os municípios brasileiros. Nós estamos observando por meio de alguns casos piloto. Nós estamos observando por meio de reuniões coletivas, institucionais, como o Fórum de Governadores e o CONAS. Nós estamos entrando e fazendo essa observação em conversas individuais com os governos, para que nós não criemos demandas que nós achamos que são as necessárias, para que nós façamos a escuta adequada e enderecemos exatamente os gargalos. Eu acho que é um método de atuação que, se for para nós entrarmos para agilizar o processo, nós temos que ser muito competentes
na execução desse método. Então, nós estamos tentando assim, fazer essa escuta de forma célere. Aproveito para convocar todos os secretários municipais que não tenham ainda respondido o nosso questionário e aos secretários de Estado que ainda não tenham conversado conosco, eventuais governos, que nos procurem. Porque sem essa escuta qualificada nós não poderemos fazer muito, né? Mas eu tenho certeza que a escuta ela já está 70% feita, a gente vai cumprir essa escuta de forma adequada, endereçar o que nos couber, o que for viável. Professora, o Movimento Unidos pela Vacina, ele tem uma cara indiscutivelmente feminina. Afinal, como a senhora falou no início do programa, ele começou com um chamado, né, do grupo Mulheres do Brasil, que é presidido pela Luísa Trajano, onde fazem parte 75 mil mulheres, eu acho que do Brasil e de todo o mundo. Esse movimento é formado só por mulheres? Como é que eu, ou então outras mulheres, podem fazer para fazer parte? Como é que eu faço para fazer parte desse programa? Laura, bom, primeiro seria um prazer tê-la conosco. Qualquer mulher brasileira que queira doar parte do seu tempo para dar uma opinião ou atuar num trabalho voluntário ou participar de estratégias de advocacy para influenciar nos governos. Há muitos tipos de atuação dentro do Grupo Mulheres do Brasil. Por vezes, como eu estou nessa parte de políticas públicas, muitas vezes, mas eu não sou advogada, eu não sei... Não, nós temos donas de casa, advogadas, empresárias, mulheres... com uma condição financeira muito ruim, mulheres muito ricas, mulheres com pouca formação formal, mulheres doutoras, todas as mulheres brasileiras. E a partir do momento que nós resolvemos que nós íamos falar pela mulher brasileira, nós buscamos inclusive a representatividade regional, a representatividade de ascendência étnica. Nós buscamos ser diversas e representar a mulher brasileira, mulheres brancas, mulheres negras, em favor da igualdade de oportunidades, de uma saúde pública de boa qualidade, educação pública de boa qualidade, igualdade racial. Então, muitos temas de atuação que nós dividimos em comitês, muitos locais de atuação, que nós dividimos em núcleos, e a forma de engajamento ela é simples. Basta que você entre no www.grupomulheresdobrasil.org.br, se cadastre e aguarde um movimento nosso para que se cadastre num ambiente virtual que nós temos. A partir desse cadastramento, você não precisa pagar, você não precisa... se associar num formato jurídico, você não precisa estar aliado a nenhuma empresa. E é importante fazer esse chamamento, porque quanto mais mulheres nós tivermos perto de nós, maior é a nossa força de atuação, de voluntariado e política, né? Então, nós fazemos essa busca ativa de mulheres em todos os locais, para que nós tenhamos certeza que somos todas indígenas, japonesas, negras, brancas, e representamos todas as regiões do país. E temos os núcleos de atuação. Obviamente, por vezes, vamos supor, né, Laura, você fala, olha, entrei aqui no núcleo e em Campo Grande, ou sei lá, Goiânia, não sei, qualquer dos núcleos que você busque, por exemplo, uma atuação mais firme, não tenha um comitê de comunicação. Você pode criá-lo. Você pode interagir com os comitês de comunicação que trabalham liberdade de imprensa, por exemplo, em todas as regiões do país. Pode interagir com essa liderança nacional de políticas públicas, que sou eu, né? Pode interagir com a nossa presidente, com a Luísa Helena, e criar formas de atuação. Então, o Grupo Mulheres do Brasil, de fato, ele é forte nisso de atuar e fazer com que a mulher seja protagonista nessa apresentação de soluções, né? E o Juntos pela Vacina, Unidos pela Vacina, surgiu dentro desse movimento.
Só que, e aí, de fato, né, os preceitos, a forma de falar, até em função da nossa líder ser uma mulher muito feminina, feminista e mulher, né, ela dá o tom um pouco. Então, eu acho que essa questão de nos colocar perante os governos, dizendo que não vamos polarizar, não vamos politizar de maneira alguma, não seremos combativos, apresentaremos as soluções após diálogo amplo, escuta cuidadosa, guardados os estereótipos e com todo respeito aí a eventuais essencialismos, né, do que é feminino, do que é masculino, eu acho que essa abordagem é muito feminina, né? É como as mulheres fazem, normalmente, elas conduzem com zelo, elas conduzem agregando, então a gente pode dizer sim que o movimento ele tem muito do feminino, da força do feminino, mas há muitos homens envolvidos hoje. Eu posso dizer que eu imagino que pelo menos metade das pessoas envolvidas nessa liderança com a Luísa Helena são homens. Então nós temos o presidente da Suzano, Itaú, o IDV, a Raia Drogasil, esses presidentes dessas empresas, que são empresas que estão se colocando, de bancos, são empresas muito fortes, então um poderio econômico e de estratégia, tem muito a doar ao movimento, são presididos por homens, né? Então, nós estamos sim junto aos homens, e a Luísa Helena, no caso, que é a liderança, está sendo plenamente auxiliada pelos homens. Mas o tom da liderança tem sido, sim, o feminino. Bom, vamos agora para mais um intervalo comercial e daqui a pouco estamos de volta com a professora Lígia Pinto, que é uma das membros do programa Mulheres pelo Brasil. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Laura Campos Entrevista e hoje eu estou recebendo e conversando com a professora Lígia Pinto, uma das membros do projeto Unidos pela Vacina, que tem a meta ousada de vacinar todos os brasileiros até setembro de 2021. Professora Lígia, infelizmente a vacinação ela tornou-se um tema político, um fato inédito aqui no país, porque na recente história do Brasil, os programas de vacinação em massa, eles sempre foram motivo de muito orgulho. Então eu pergunto, como é que nós vamos convencer a maioria dos brasileiros que se vacinar é importante e que ninguém vai virar jacaré? Porque depois de tanto debate ideológico, de polarização, como engajar o brasileiro nesse projeto? Como vencer a barreira da comunicação? Na verdade, a sociedade está bastante polarizada em termos políticos, né? O debate político é muito polarizado, as pessoas têm dificuldade de conversar, então não podia ser, acho que, diferente o contexto da vacina, né? A gente enxerga essa incapacidade de diálogo da sociedade em diversos outros âmbitos, né? Nós que estamos trabalhando aí pela educação, pela saúde, a gente vê, existe um embate da sociedade. E como existe uma corrida pela vacina, uma corrida global, então parece que os governos de alguma forma aproveitaram isso, né? Esse aqui eu consegui antes, eu que conseguia antes, eu vou tentar ter algum tipo de ganho político nesse momento ou em outro, enfim. A questão tudo isso é muito inadequado, isso tudo é muito desrespeitoso diante das mortes que nós estamos vendo, né? Da gravidade do vírus, da gravidade da pandemia, de um segundo ciclo que se colocou e trouxe mais mortos ainda que nós não esperávamos. A sociedade está muito fragilizada e não há mais espaço para esse tipo de embate político. Assim, quando entra Unidos pela Vacina e diz que aqui ninguém procura culpados, aqui a gente tenta achar solução daqui para frente.
e quem quiser se unir a nós vai estar pelo Brasil, pelas pessoas idosas que estão morrendo, pelas famílias. De alguma forma, é uma forma delicada de dizer basta, né? É uma forma, talvez feminina, de dizer que a gente não vai mais tolerar esse tipo de debate, embate político, né? Então, é pela união, e é importante, na área da comunicação, eu digo até assim, dizendo para o programa Laura Campos e para outros da emissora e de outras emissoras, é importante que os meios de comunicação nos auxiliem nessa comunicação sobre a vacina ser segura, ser eficaz, desejável, e que nada disso, a vacinação, em nada tem a ver com um ou outro governo. Tem a ver com um plano de imunização nacional que sempre existiu dentro do SUS, em todos os governos, o governo atual e nos governos anteriores, fosse qual era o governo, o plano de imunização existia, e ele sempre foi do SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde Público, que é um sistema de Estado, não é um sistema de governo. Então, não importa, na verdade, qual é o governo que está lá, não importa se a gente votou ou não votou em quem está na situação hoje, ou se a gente, de alguma forma, como cidadão, é oposição, não importa. A vacina é necessária, o apoio ao SUS e ao PNI, que é o Plano Nacional de Imunização, é necessário, e sem a vacina, o vírus vai encontrar corpos desprotegidos totalmente, que se forem corpos com comorbidades vão vir a óbito, se não forem corpos com comorbidades podem vir a óbito, e as mortes vão continuar acontecendo, o desemprego continuar se alastrando, a fome vai continuar se alastrando. Então, a vacina é uma solução que nós temos. Quanto à comunicação, vale dizer, para finalizar a fala, que Unidos pela Vacina tem um setor, ali um setor não, um grupo mobilizado para isso. Temos grandes agências de publicidade, a África. Unizanguanais, mas também a OGV, a Deminov, todas as, entre aspas, concorrentes estão se unindo. É muito bonito de ver. Então, a gente vê no setor do próprio varejo, né, tá a Luiza Helena, que conduz com o Frederico Trajano o Magalu, e tem as pessoas via varejo, Mercado Livre, não sei, quer dizer, todos os concorrentes, né, todos os bancos, até Bradesco com Itaú, quer dizer, dentro da Febraban, todas as farmácias. Então a gente fala, bom, eu mencionei o Piponzi, que é um grande líder aí do movimento, que é também presidente do Conselho de Administração acho que da Raia Drogasil, mas a Abrafarma está ali. Então todas as farmácias brasileiras foram colocadas à disposição sem custo algum para o governo, se ele sentir necessidade. Já houve momentos nossos, da nossa história, em que o PNI chamou as farmácias. Como elas são lugares mais fechados, eu não sei se eles vão optar por fazê-lo novamente, né? Mas, se quiserem, estão à disposição. Então, a comunicação pelos meios de massa de que a vacina é uma solução segura, adequada, e a única que nós temos para o curto prazo, é muito importante de ser feita. Professora, a senhora conhece alguma pessoa que ela não acredita em vacina? Porque eu conheço até médico que ele não confia na Coronavac só porque ele fala que vem da China, infelizmente. Então, mas se você vir, a base disso é uma espécie de uma xenofobia, um preconceito contra os chineses, de que a linha de produção da China é massificada, que acontece com desrespeito a trabalhadores, de que o sistema político vigente é comunista, é inadequado, é autoritário. Tem toda uma base ideológica embaixo dessa fala. Então, se é chinês, não é adequado. Eu acho que vem piorar
o discurso de que quem viabilizou a vinda da Coronavac para o Brasil foi o Instituto Butantan, que é localizado em São Paulo e cuja nova planta, inclusive, foi financiada pelo setor privado, inteiramente pelo setor privado, para que o IFA seja produzido aqui. O Butantan é nosso. O Butantan que produz é quase brasileiro. todas as vacinas do Brasil, né? Responsável pela imunização das outras que a gente sempre toma. E foi a iniciativa de fazer a contratação de transferência de tecnologia dessa vacina em específico foi do governador de São Paulo. Poderia ter sido de qualquer outro. Outros buscaram outras vacinas. Calhou de este ter sido mais bem sucedido, até porque o Butantan está em São Paulo. Mas poderia ter sido a própria Fiocruz ou outro instituto que é brasileiro e forte. Ocorre que a gente sabe que os governos estaduais e federal estão um pouco em embate em função de uma potencial iminente aí, eleição futura, e isso se coloca, mas não deveria se colocar. Eu conheço pessoas igualmente lúcidas e bem formadas que têm medo da vacina. Dizem coisas como: eu vou deixar então as pessoas se vacinarem primeiro para eu ver se funciona. Vamos ver se ninguém vira jacaré. Só que a imunidade de rebanho, e em especial a imunização da forma que foi planejada, que é por vulnerabilidade, ela precisa ser feita para todos. Então, a vacina, por exemplo, da H1N1, ela se dá de forma massiva, né, com uma capilaridade, uma abrangência vacinal de cobertura, acho que plena, né? Em 2 meses vacina-se mais que 100 milhões de brasileiros. Eu tenho o dado correto, mas não tenho de memória aqui agora. Compartilho com você depois. No momento, essa vacinação da Covid, ela está sendo feita de outra forma. Né? Ela está sendo feita por faixas de vulnerabilidade, por grupos de risco. Então, primeiro vacina-se quem está na linha de frente, cuidando das pessoas, as pessoas idosas, que são 90% dos óbitos por Covid no Brasil. Então, as faixas vão sendo colocadas e a vacinação vai se dando de uma forma mais gradual. É uma forma diferente de vacinar. O Brasil não vacina assim. Então, se dentro dos grupos as pessoas não se vacinarem, o efeito não vai ser o desejado, né? Além disso, o que se quer no médio prazo é que nós tenhamos a tal imunidade de rebanho, uma cobertura vacinal ampla o suficiente para que as pessoas não transmitam tanto. Então, à medida que forem chegando as vacinas, nós vamos cada vez mais vacinando, até o momento em que existe essa espécie dessa cobertura vacinal, ainda que gradual. Se as pessoas não se vacinarem, elas vão melar, elas vão estragar o plano do governo e as pessoas vão continuar a transmissão. Então, é muito grave. Deixar de se vacinar não é apenas um problema para consigo mesmo, é um problema com o outro, é uma falta de cuidado com o outro. Por isso que eu digo que hoje eu acho que se vacinar é muito mais um ato cívico, né? Um ato de cuidado com a sociedade e aí, em última instância, um zelo consigo mesmo, né? Para evitar que a pessoa, obviamente, morrer, virar óbito, enfim. O nosso sistema de saúde não está aguentando, então a pessoa não se vacinar, ela vai ter a doença de forma menos branda, vai ser mais grave, ela vai lotar esse espaço do sistema público de saúde. Então, as consequências de não se vacinar são muito graves, né? Então, a gente precisa muito trabalhar a comunicação. E eu digo isso com muita liberdade. Eu pretendo me vacinar,
eu digo aos meus pais que se vacinem, eu levei a minha avó para se vacinar, então não é uma fala do movimento, é uma fala que eu faço até pessoal. Se eu não acreditasse de verdade, depois de ouvir tantos professores, tantas pesquisadoras que estão no movimento, dizendo que essas vacinas são seguras, eu não estaria pedindo para a minha própria família se vacinar. Eu acho que a gente tem muito que dar o exemplo e chamar o vizinho e explicar, olha, é importante que se vacine e eu mesmo estou fazendo. Professora, para nós encerrarmos agora, qual a sua percepção sobre a crise da Covid no Brasil? O que mais lhe afetou? O que lhe ensinou? E o que significa o movimento Unidos pela Vacina? Eu acho que existe um movimento mundial de união em função de um inimigo comum, né, que é esse vírus. Então, nesse sentido, eu acho que há lições que surgem, que eventualmente tenham unido as pessoas, tenham feito com que as pessoas parassem o ritmo frenético e avaliassem suas próprias individualidades, as suas vidas. Então, de alguma forma, a gente pode dizer que foi um mal horrível, mas que trouxe alguns pequenos benefícios para a sociedade em termos de união entre as pessoas, não união física, né, mas união de pensamentos e de autoavaliação. Mas as consequências em termos sociais, de saúde, econômicas, muito graves, né? Eu sei que eu estou de alguma forma explanando o óbvio, mas há muitas pessoas hoje sem ter como trabalhar, como prover para a família, né? O auxílio emergencial foi parcial e de tempo parcial no Brasil. Isso também aconteceu de forma parcial no mundo. Então, a Covid gerou não só tristeza pelas mortes, mas também um problema econômico gravíssimo em todos os países do mundo, né? Uma outra parte, por exemplo, nós vemos que mas pelo menos as pessoas passaram a conviver mais entre si, estarem mais próximas, as famílias estão mais próximas. Nós tivemos agravamento, por exemplo, na violência contra crianças e mulheres e idosos. Então, nem sempre a convivência foi a melhor, foi a mais adequada. O contexto pandêmico, ele macula até a convivência familiar em muitos ambientes. Isso também não foi um fenômeno que aconteceu só no Brasil, na Europa aconteceu, na China aconteceu, nós temos os dados. Isso que ainda por cima foi subnotificado, né? Já foi verificado que a violência indicada dentro dos lares foi subnotificada e mesmo assim houve crescimento dessa violência. Então, assim, as consequências são muitas. A solução, entre aspas, que nós temos hoje para isso é a vacina. E é por isso que surge esse movimento da sociedade civil como um todo, o Unidos pela Vacina. O que eu acho interessante é que é uma outra ilustração da união da sociedade, né? Então, primeiro, a iniciativa privada assumindo um papel que normalmente não é seu, né? A preocupação com uma sustentabilidade social, não só aquela que as empresas normalmente cuidam, né, da sustentabilidade econômica, até da sustentabilidade ambiental, porque são monitoradas pelo Ministério Público, mas hoje estão assumindo muito esse viés da sustentabilidade social, né? Tanto olhando para os seus entornos, quanto para os seus funcionários, fazendo movimentos de não demita, tentando atuar nos locais em que tem planta fabril, se unir, como no movimento Unidos pela Vacina. Então a gente vê, por exemplo, o empresariado tomando um papel que de fato eu acho que era seu, mas que estava menos latente, né? Isso no Brasil e no mundo. Então, eu acho que diante de tantas notícias ruins e devastadoras, deixar uma mensagem de união,
de compaixão, de convocação para que a sociedade esteja junta e de que a mensagem é de que o inimigo é único e comum, que é o vírus. Então, não cabe nenhum tipo de politização desse debate, todos têm algo a fazer, nem que seja se vacinar e pedir para que o vizinho se vacine. Então, convocar todos para estarem perto do movimento. E agradecer por esse espaço aqui, viu, Laura? Porque é importante a gente comunicar. Professora Lígia, o bate-papo foi ótimo. Eu quero... Desculpa, vamos voltar porque minha garganta parou. Ok. É nesse plano mesmo, tá? Olhando lá para o monitor. Dona Laura, olha lá para o monitor. Como se... Isso. Pra isso. Okay. Aí a senhora vira e continua, tá? Vai. Professora Lígia, o bate-papo foi ótimo. Eu quero agradecer a participação no programa e parabenizar a iniciativa desse projeto. E eu realmente espero que a vacina chegue o mais rápido possível para todos os brasileiros. Há pouco tempo eu perdi a minha avó, de 96 anos. Coincidentemente, ela foi a primeira enfermeira aqui da cidade de Várzea Grande, que é a segunda maior cidade do estado de Mato Grosso. Também foi a primeira, ela que fundou o primeiro posto de saúde e, infelizmente, a vacina não chegou a tempo para ela. Nós aqui de Mato Grosso estamos aguardando ansiosamente pelo movimento Unidos pela Vacina e eu quero colocar o Grupo Futurista de Comunicação, dos quais fazem parte a TV Brasil Oeste e as rádios Jovem Pan e Nativa FM, à disposição do movimento para fazer toda a divulgação do seu projeto. Do nosso, né? Obrigada, nosso... Laura. Eu falo em nome da liderança aqui agora, agradecendo muito por esse espaço. Uma boa noite para você. E você já sabe, na próxima segunda-feira nós temos um encontro marcado às 22 horas aqui na TBO, a TV que você se vê. Até mais.